Olá, tudo bem? Meu nome é Graziela, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta muito, mas muito frequente. Como funciona o projeto? Para a gente ter um projeto que configura planta baixa, fachada, planta de cobertura, a gente começa com etapas anteriores a isso, que são muito relevantes para a gente chegar numa conclusão, um projeto que seja ideal para aquele cliente. A primeira etapa, o passo número 1, é a reunião, a primeira reunião com o cliente. Então, o que a gente vai conversar? Quais são as necessidades da família, né, do casal, das pessoas que vão utilizar aquela casa? Quais são as expectativas? O que eles gostariam? Como é que é a vida em família? Como é que é o uso daquela casa? Como será o uso daquela casa? E também informações sobre o terreno, de como é que é como é que é a vizinhança, quais são as características do terreno em termos de dimensões, se tem algum desnível. E também eu vou precisar que o cliente me traga um documento, me traga ou me envie por e-mail, né? Um documento do terreno. Nesse documento, que é a matrícula de imóveis, ali já tem algumas informações que são bastante importantes, como configuração da quadra, o tamanho do terreno, as dimensões, né, no documento, quais são as dimensões do terreno e qual é a posição do norte. Então, a partir daquela posição do norte, eu já consigo saber qual é o movimento do Sol, qual é a incidência de luz solar dentro do terreno. O passo número 2 é o programa de necessidades. Ele, na verdade, é uma lista de todas as necessidades e as dificuldades que a gente vai enfrentar, né, os desafios que a gente vai enfrentar para fazer uma construção conforme o que o cliente quer e aquilo que o terreno vai permitir. Então a gente vai fazer uma lista. Geralmente eu peço para os clientes pensarem no máximo de coisas, mesmo que elas pareçam totalmente absurdas. Por exemplo, né, num dos dormitórios eu vou precisar colocar um roupeiro de 5 metros de comprimento. Então tem algumas coisas que parecem absurdas, mas que eu não tenho como adivinhar, não tenho bola de cristal, então eu chamo o programa de necessidades de minha bola de cristal, porque daí ali eu vou conseguir ter um apanhado geral de todos os desafios que são as necessidades que eu preciso atender no projeto. O passo número 3 é o plano de massas. O nome é assustador, mas não tem nada de assustador. Na verdade, ele é um desenho que geralmente eu faço à mão mesmo, em que eu vou traduzir o programa de necessidades, eu vou traduzir numa planta muito simples e que seja muito rápida de desenhar, que geralmente eu faço à mão, que a gente chama de um croquis. Esse desenho, por exemplo, eu vou pegar na planta baixa e vou localizar com cores, né, com cores diferentes, eu vou localizar onde vai ficar a cozinha, onde vai ficar a sala, onde vão ficar os dormitórios, isso dentro do terreno. E vou definir quais espaços vão conectar um com o outro. O passo número 4, na verdade, é um tema de casa para o cliente. É uma parte, eu acho que é a parte mais divertida do projeto, é a etapa em que eu peço para o cliente acessar a sua internet em casa com muita calma, selecionar muitas imagens de fachada, né? A gente está falando de fachada. Selecionar fotos de casa, daquelas que o cliente, o casal, mais gostam, e selecionar no máximo 6 imagens, no máximo. No mínimo 2, no máximo 6. Selecionar essas imagens para me enviar. O cliente precisa ter a noção de que nenhuma dessas fachadas vai ser copiada, porque simplesmente isso não é possível, porque a gente vai adaptar tudo isso ao que o cliente necessita lá na planta baixa, certo? Mas essas imagens, elas vão me servir como inspiração e para que também, mais uma bolinha de cristal, para que eu possa entender o gosto do cliente. Por exemplo, se ele quer fachada reta, se ele quer molduras nas janelas,
se ele gosta de janela de madeira, se ele gosta de telhadão aparente, tudo isso vai aparecer aqui no passo número 4, que é o mood board. O passo número 5 é a planta baixa mobiliada. Então, enquanto o cliente está lá se divertindo com as imagens de fachadas de casa, eu vou pegar o plano de massas e vou traduzir ele para a planta baixa mobiliada. Então, a gente já vai ter uma planta que vai ter a marcação de paredes e a distribuição de móveis, porque isso me permite ver como vai ser a circulação, onde é que eu vou ter portas, onde é que eu vou ter janelas. Então, ali a gente já tem esse primeiro esboço de planta baixa, que o cliente, claro, a gente vai assessorar. É nessa fase que a gente vai precisar fazer mais uma reunião para discutir em cima dessa planta baixa que já está um pouco mais definida, digamos assim. O passo número 6 é onde o projeto já começa a ficar mais interessante e mais bonitinho, e é o passo onde a gente começa já a ver as vistas externas, em que a gente começa a pegar isso depois que o cliente já aprovou a planta baixa mobiliada. Aí a gente começa já a levantar as paredes e começa a ter as visuais externas para ver como é que essa casa está ficando, porque essas vistas vão definir as fachadas lá no projeto final. E finalmente o 7º passo, que era todo o objetivo do cliente, que era ter o projeto. Esse projeto, ele conta com a planta de situação. Planta de situação, ela é uma tradução de tudo aquilo que está constando lá no documento do terreno que a gente viu lá no passo número 1 na reunião. Depois a gente tem a implantação, que é uma vista do terreno, uma planta do terreno, como se eu estivesse sobrevoando de helicóptero, em que eu enxergo o terreno com o telhado, com as inclinações de telhado e qual é a forma desse telhado. Depois a gente tem as plantas baixas cotadas de cada pavimento. Depois nós temos os cortes, em que como se eu passasse uma faca pela casa, mostrando quais são as alturas, como é que está funcionando essa escada, que material que é. Então tem várias coisas os níveis, principalmente dos pisos, nível de telhado, onde é que está a caixa d'água, por exemplo. E as fachadas, que são um retrato daquelas vistas que a gente viu ali no passo 6. Esse projeto, depois que ele está pronto, ele pode partir para o projeto executivo, que ele é um projeto mais detalhado, em que a gente vai mostrar as vistas de cada parede, mostrar onde é que tem tomada, mostrar a paginação de piso. Então, tudo vai depender, desses detalhamentos vão depender desse primeiro projeto prontinho. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha esclarecido pelo menos alguma dúvida. Por favor, deixe aqui nos comentários, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tchau, tchau!